Olá pessoal, como estão? Espero que todos bem. Vamos dar início então à correção da nossa avaliação remota. Aqui é o professor Eliton. Vamos iniciar pela questão número 1. Dizia assim: existem cerca de 600 músculos no corpo humano. Juntos, eles representam de 40 a 50% do peso de uma pessoa. Os músculos da face, os músculos da expressão facial, são subcutâneos. Eles movem a pele e mudam as expressões da face para transmitir ânimo e disposição. Com base no que contextualizamos em sala de aula, os principais músculos envolvidos com o processo de mastigação são: temos a letra A, B, C ou D. Então, a letra correta seria a letra C. Creio que a grande maioria acertou, que falava que era o músculo masseter, músculo temporal, músculo pterigoide medial e pterigoide lateral. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Temos na letra A o músculo bucinador, que não se trata de um músculo da mastigação. Na letra B, nós temos o músculo levantador do ângulo da boca, que também, tanto o levantador quanto o depressor do ângulo da boca também não é um músculo da mastigação. E na letra D, nós temos novamente o músculo bucinador, que também não é um músculo da mastigação como a questão aí queria, né? Então, mais uma vez, a letra correta, a letra C. Masseter, temporal, pterigoide medial, pterigoide lateral. Vamos para a questão número 2. A questão número 2, gente, bem interessante, eu comentei com vocês bastante nos dias de aulas presenciais, a gente debateu bastante sobre esse assunto e falava o seguinte: o paciente FDG compareceu à Unimeta e o cirurgião dentista para realizar um procedimento de bichectomia, que corresponde à remoção da bola de bichar. A incisão da cirurgia será realizada na mucosa jugal, bochecha, nas proximidades do segundo molar superior. Quais as estruturas anatômicas que o cirurgião dentista deve considerar? 1. Nervo facial, nervo mentoniano e artéria maxilar. 2. Nervo facial e artéria maxilar. 3. Nervo facial, músculo temporal e artéria maxilar. Então vamos lá. A cirurgia de bichectomia geralmente é realizada naqueles pacientes que querem ter um rosto mais afilado, né? Diminui um pouco o tamanho da proporção da face. E ela é realizada numa localização onde tem vários acidentes anatômicos bem importantes, várias estruturas bem importantes que o profissional deve levar em consideração, tá? Então, nervo facial, nervo mentoniano e artéria maxilar. Por que a número 1 está errada, gente? Vamos lá, nervo facial bacana, passa naquela região. Artéria maxilar também passa naquela região. O que estaria incorreto aí seria o quê? O nervo mentoniano. Por quê? Porque o nervo mentoniano ou nervo mentual, ele se localiza na mandíbula, né? E nós estamos tratando de mucosa jugal, ou seja, bem próximo à glândula parótida, na bochecha mesmo, tá? Então aí, para a questão número 1 estar correta, o número 1, nervo mentoniano não poderia estar aí, tá bom? A número 2. Número 2 nós temos o que? Nervo facial, beleza, passa bem naquela região, como nós estudamos, e a artéria maxilar. A artéria maxilar é mais precisamente o ramo bucal da artéria maxilar, passa bem próximo ali à glândula parótida, naquela região, então nós devemos ter bastante cuidado, que é bem no local onde nós vamos trabalhar para realizar esse procedimento, tá? Então a letra 2 está ok. O número 2 está ok. O número 3, nervo facial, legal. Músculo temporal está o quê? Mais acima, né, gente? Músculo temporal está próximo ao osso temporal, tá? E a artéria maxilar, ok, tá certo? Então, para a 3 não está correta por conta do músculo temporal. Então, a letra correta seria a letra A, apenas a 2 está correta, sendo que nervo facial e artéria maxilar são as estruturas anatômicas que o profissional, cirurgião dentista, deve tomar bastante cuidado e considerar, tá bom? Número 3. Questão número 3 dizia assim: o paciente RCM compareceu à Unimeta relatando dor moderada na região da face. Ao realizar exame clínico e de imagem, obteve como diagnóstico DTM, disfunção temporomandibular. Quais são os músculos elevadores, gente, envolvidos no processo? Vamos lá, temos 1, temporal e masseter, 2, supra e infraioides e pterigoide lateral e 3, pterigoide medial. É correto que se afirma em. Então seria a letra C. A 1 e 3 estariam corretas, né? Músculo temporal e masseter,
e o músculo pterigoide medial, tá? Supra e infraioide são músculos depressores, ou seja, eles vão fazer com que faça o movimento para baixo, tá? Então não são músculos elevadores, ao contrário, tá certo? Então a letra correta seria a letra C, onde a alternativa 1 e 3, perdão, estão corretas. Tudo bem? Vamos dar sequência. Número 4. Os ossos da cabeça constituem o início do eixo do corpo, conhecido como esqueleto axial. Os ossos da cabeça se dividem em ossos do neurocrânio e ossos do viscerocrânio. Assinale a alternativa referente aos ossos do neurocrânio. Então, gente, falamos muito também sobre esse assunto. Os ossos do neurocrânio são os ossos que protegem o crânio, protegem o cérebro, né? São os ossos que ficam na parte superior, na parte da cabeça mesmo. Então, a letra correta seria a letra D. Se trata de osso frontal, ossos frontais, parietais, temporais, esfenoide, etmoide e occipital. Essa seria a letra correta, tá? Os ossos da face, os ossos do viscerocrânio, são os ossos que vão proteger as regiões da face, diferente das do neurocrânio, que era como a questão queria, tá bom? Então, sempre quando lembrar neurocrânio, proteção do crânio, tudo bem? Creio que todos acertaram também essa questão. Número 5. Os nervos do corpo humano são estruturas formadas por fibras nervosas e tecido conjuntivo. Eles são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, impulsos elétricos, conhecidos como potencial de ação. Quanto à inervação da cavidade oral, é correto afirmar que o nervo responsável é o nervo trigêmeo, né, gente? Letra B, o nervo do cirurgião dentista, tá? Que é o nervo que vai fazer com que tenha essa questão dos impulsos nervosos na região oral, tá? E lembrando que ele é um nervo que é misto, né? O trigêmeo é um nervo misto, tanto motor quanto sensitivo, certo? Então, próxima questão, número 6. A articulação temporomandibular ATM é a articulação que liga a mandíbula ao osso temporal do crânio e é responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. No que se refere a ATM, assinale a alternativa correta. Letra A, gente. O nervo auriculotemporal, ramo do nervo mandibular, é o principal responsável pela inervação aferente da ATM. Essa daí seria a questão correta, tá? Então, o nervo auriculotemporal, que ele é um ramo do nervo mandibular, que é um ramo do nervo trigêmeo. Lembra? O trigêmeo se divide em oftálmico, maxilar e mandibular, tá? Então, são aqueles três ramos do nervo trigêmeo, e um desses ramos, sendo o ramo mandibular, se subdivide no nervo auriculotemporal. Tudo bem? Questão número 7. Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, apresenta queixa principal de sensação dolorosa moderada, estável e intermitente na região da articulação temporomandibular. A dor é induzida ao fechar a boca e é acompanhada de estalidos ao ocluir os dentes firmemente. O exame clínico não detecta qualquer causa dental ou bucal para a dor. Ou seja, foi feito o exame e foi descartado problemas dentários, gengivais, enfim, que possam acarretar essa dor. A identificação da ATM como origem da dor é confirmada e se a queixa da dor cessa após procedimento anestésico por bloqueio dos nervos. Então vamos lá, o profissional fez a anestesia e ele desconfia que é uma dor de origem da ATM, da articulação temporomandibular. Então, quais nervos ou qual nervo ele iria atingir para ter essa certeza? Tá? Então, nós temos o número 1, alternativa 1, alveolar inferior, bucal e mentoniano. Lembrando que o alveolar inferior também é um ramo do nervo mandibular, o bucal e o mentoniano também são ramos do nervo mandibular, porém, eles vão gerar sensibilidade na região dentária, na região bucal e na região do mento, tá? Como o próprio nome deles já fala. O número 2, frênico vago, auriculotemporal e infraorbital. Aí somente o que está correto é o auriculotemporal, né? Infraorbital, frênico e vago não estão corretos. E o número 3, que seria a resposta correta, seria o nervo auriculotemporal, onde ele é um nervo que é um ramo do nervo mandibular, que é um ramo do nervo trigêmeo, tá? Então, o nervo auriculotemporal é o nervo que dá referência à região de ATM, de conduto auditivo externo, essa região toda da nossa face, tá bom? Tudo bem até aí?
Então, essa foi a última questão. Um comentário, as notas foram boas, vocês foram muito bem. Continue assim, estudando, se aprofundando nos assuntos, para que a gente possa discutir cada vez mais e vocês adquirirem cada vez mais conhecimento. Tchau!